Shalom, queridos, tudo bem? Apóstola Silvia Renata aqui, passando para deixar uma palavra para você. Nós falamos muito do Salmo 23, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Em algumas versões, no original, diz: o Senhor é o meu pastor e de nada eu terei falta. Mas esse salmo em específico, principalmente esta palavra, no versículo 5, que Davi lhe declara: Senhor, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice faz transbordar. Davi está falando sobre a liberação que os céus traz sobre as nossas vidas quando nós verdadeiramente nos permitimos. O Senhor é aquele que vai suprir todas as minhas necessidades, todas as suas necessidades físicas, emocionais, espirituais, tudo que você precisa. Deus, ele tem uma resposta. Deus, ele cuida até dos seus mimos. Eu gosto muito quando a Bispa Sônia, ela fala que até dos nossos caprichos o Senhor, ele cuida. E ele cuida dos nossos caprichos. Isso daqui, sabe? O que, cabelo, tudo isso é capricho. Deus, ele cuida. Mas para que nós venhamos viver esse transbordar da parte do Senhor, para que nós venhamos viver sem a falta, sabe? Porque Deus, ele está provendo em todo o tempo. Eu e você precisamos, como Davi, reconhecer que somos ovelhas. E por sermos ovelhas, nós não conseguimos caminhar sozinhos. Por sermos ovelhas, nós não conseguimos viver sozinhos. Por que Deus ele nos compara a ovelhas? Porque a ovelha ela precisa ser conduzida, a ovelha precisa ser guiada, a ovelha ela é míope, então ela não enxerga muito distante, a ovelha é teimosa, então ela precisa em alguns momentos levar a cajadada na cabeça, a varada, sabe? A ovelha precisa. A ovelha ela não tem noção de perigo, é como se fosse uma criança, sabe? Saltitante, que não tem direção, que você precisa ensinar. A ovelha é assim. A ovelha, sabe o que mais? Ela é indefesa. Ela não sabe se proteger, ela não tem garras, ela não tem dentes para se proteger. A ovelha, ela precisa se sentir cuidada. Ela precisa ser cuidada. E esse cuidado vem do Senhor. E o Senhor, ele libera pastores, ele libera líderes para as nossas vidas. E por que hoje vemos pessoas que não querem viver mais isso? Porque muitas dessas ovelhas estão feridas. Muitas dessas ovelhas foram feridas por alguns líderes. Mas existem duas vertentes nessa situação. Sabe qual é a vertente? A primeira, a ovelha que criou muita expectativa num líder, achando que o líder não tem erro, achando que o líder não tem falta, achando que o líder não é humano, não é homem, não peca, e isso está totalmente errado, porque mesmo sendo líder, mesmo sendo pastor, mesmo sendo homem de Deus, tem erros e tem falha, não pode se prender a isso. Porque eu pequei porque a minha carne é fraca. Não, a carne não estava fraca, a carne estava forte. Porque a carne só faz você cair, só faz você pecar quando ela está forte. E o espírito está fraco, porque o espírito milita contra a carne e a carne milita contra o espírito. E a outra vertente, sabe qual é? Pastores abusivos, pastores com autoritarismo. Não são pastores que estão guiando ovelha, mas pastores mercenários, conforme fala lá em Ezequiel. Pastores mercenários. E como viver hoje sendo ovelha, sendo obediente? Primeiramente, você precisa entender quem é Deus na sua vida. Você conhece o Deus que você serve? Você conhece o Deus que te ama, que entregou o seu único filho por amor a você, para que você não permanecesse sofrendo, perecendo? Se você conhece esse Deus ele vai te conduzir a uma casa. Ele vai te conduzir. Você vai lutar contra essa falácia que diz que você é igreja, e se você é igreja, você pode fazer culto onde você estiver. Isso é real. Você é igreja, você carrega o Espírito Santo por onde você vai. Mas como igreja precisamos estar reunidos em assembleia. Precisamos estar em comunhão com os nossos irmãos. Sabe por quê? Porque nós precisamos de relacionamento. O evangelho é relacionamento. E como ovelha precisamos uns dos outros e precisamos daqueles que nos lideram. De repente você vai pensar, você está falando isso porque você é pastora. Não, antes de eu ser pastora eu sou ovelha. Antes de eu ser pastora, eu sou ovelha. Quando eu sento para assistir um pastor pregando, o meu marido pregando, ali eu sou ovelha. Onde me alimento da palavra. Onde verdadeiramente sou fortalecido por aquela palavra, por aquela unção que é liberada.
Então, como ovelha, eu sei que eu não consigo caminhar sozinho. Não dá, queridos, para caminhar sozinho. Não dá para ficar batendo cabeça de um lado para o outro. Não dá. Você é ovelha de Cristo, você é filho, você é filha. E eu acho interessante que uma vez eu fui fazer no curso de evangelismo, falava-se sobre a metamorfose do evangelho. Então você vem como peixe, você é resgatado como peixe, você é tratado como ovelha, e quando essa ovelha amadurece, você vira leão, você vira águia. Então é isso que Deus ele quer para a sua vida. Mas hoje, entenda qual é o seu propósito, como ovelha, como filho, e o que Deus ele tem preparado para você. Os inimigos estão aí, as situações estão aí, mas maior é o Deus que te chamou e diz bem assim: vinde, amada de meu Pai. Você é filha, você é filho. E Ele está cuidando de você, Ele tem cuidado de você. Que verdadeiramente o Salmo 23 não venha ser somente algo que você saiba de cor e salteado, mas que venha ser como Davi, uma palavra revelada, uma palavra rema, que traga, sabe, renovo sobre a sua vida. E o que eu acho mais interessante é que no original do capítulo 23, 5, do Salmo 23, versículo 5, é que tem a palavra revaiar. A palavra revaiar está ligada a transbordar. Ela é usada quando o óleo desce sobre a cabeça de Davi e significa saturar, encharcar, transbordar, ser abundantemente cheia, ser regado até ficar embriagado de plenitude. Não é somente estar cheio, mas é estar cheio de uma forma que extravase. Que nesse dia, quando você ouvir essa palavra, você como ovelha, você venha se permitir viver um revaiar da parte do Senhor. Que Deus ele venha derramar o óleo dele tão poderoso sobre a sua vida. Que cada pessoa que estiver do seu lado venha ser inundada por esse óleo. E que a prosperidade do Senhor venha ser estabelecida. Não somente prosperidade financeira. O problema é que as pessoas estão ligadas muito à questão financeira. Querido, seja próspero espiritualmente. E você vai ver Deus transbordando os seus celeiros. Você vai ver o seu cálice transbordando. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Se permita. Se permita. Eu deixo essa palavra para você, para que você venha expandir, para que você venha transbordar e como ovelha, em todo tempo, você seja protegido, você seja cuidado, descansando debaixo da poderosa mão do Senhor, porque é isso que Deus ele tem preparado para você. Deus te abençoe em nome de Jesus.